galera, os 2 últimos episódios de Maul, Lorde das Sombras estão entre nós, temporada finalizada com sucesso. O nome dos episódios é Estranhos Aliados e o Lorde Sombrio. Então fica aqui o nosso aviso de spoiler para esses episódios e a temporada como um todo, já que agora que acabou a temporada eu vou tentar fazer um vídeo sobre os episódios e também sobre tudo que rolou nessa temporada. Será que valeu a pena? Ela mostrou o que veio? Foi mais positivo ou negativo? E o que pode acontecer numa segunda temporada? Vem comigo porque a gente vai falar de tudo isso. Deixa o like, tá? Eu sei que não estou no estúdio, não estou em casa. Estou aqui no Rio de Janeiro fazendo esse vídeo de madrugada pra vocês aqui diretamente do hotel. Então também não posso ficar gritando muito. Mas por que eu tô aqui no Rio de Janeiro? O que tá acontecendo? Bom, mais tarde hoje a gente vai ter, obviamente, a celebração do 4 de maio e um evento que tá rolando pelo mundo inteiro, onde a gente vai ter a exibição de 25 minutos de O Mandaloriano e Grogu em IMAX, que eu tive o privilégio de ser convidado para assistir o filme, esse pedaço, e vou fazer um vídeo aqui mostrar mais para vocês também. Então agradeço aí a presença de todo mundo e peço para vocês a paciência, porque esse vídeo ele não vai ter muita edição, talvez nem tenha edição, que eu tô fora de casa, nem trouxe o computador, e também vai ficar um pouquinho mais curto, porque eu acabei de assistir os episódios, então eu tô fazendo tudo de cabeça aqui, não vai dar para fazer muito um roteiro e preparar muito esse vídeo. Mas de qualquer maneira, vamos lá que vai dar certo. E aproveitando que é 4 de maio, parabéns a todos vocês, a todos nós, pelo nosso dia, que é o May the 4th, o Dia Internacional de Star Wars. Inclusive ontem saiu episódio do Dia de Na Força, contando tudo sobre essa data, por que ela é celebrada nesse dia e tal. Eu sugiro que vocês deem uma assistidinha e, claro, celebrem bastante o dia de hoje. Assistam Maul, Lorde das Sombras, que tá muito legal, mas então vou dar spoiler. Vamos lá então, vamos começar o episódio. Eu vou falar das coisas um pouco menores e aí eu deixo o grande assunto pro final. Bom, esses 2 últimos episódios, eles seguem um padrão, né, que a gente vê nas séries do Disney Plus, que é deixar os últimos 2 episódios como um arco conjunto e acabam funcionando como um grande episódio só, dividido em 2 partes. Então não vou ficar aqui muito dividindo a análise em episódio 9 e 10, eu vou falar tudo juntinho. A gente sabia no final do episódio que a gente teria a aparição do pessoal da Aurora Escarlate. Bom, mas vamos recapitular o que é a Aurora Escarlate. A Aurora Escarlate era um dos sindicatos criminosos que também fez parte do Coletivo das Sombras, também traiu o Darth Maul, como ele gosta de lembrar aqui, e no momento aqui da série, ela estava sendo comandada pelo Rintero, e o seu segundo em comando era o Dryden Voss, exatamente aquele mesmo cara que, quando a gente está assistindo Solo, uma história Star Wars, ele tá no poder ali da Aurora Escarlate, sob a liderança do Maul. Ele acaba sendo morto pela Qi'ra no final de Solo, uma história Star Wars, e aí a Qi'ra acaba sendo a nova braço direito do Maul. E eventualmente o Maul acaba saindo de cena e ela fica no controle da Aurora Escarlate e o Maul vai ali pra Malachor e encontrar o Obi-Wan em Tatooine nos eventos de Rebels. Então é interessante ver aqui na série como que a gente vai pegar o que tá acontecendo em Maul, Lorde das Sombras, e ir levando até o próximo ponto que a gente tem do personagem, que é justamente Solo, uma história Star Wars. Aqui o Dryden Voss tá querendo derrubar o chefe dele, dar o cargo de chefe pro Maul, e mais pra frente desencadeia tudo isso que eu falei do Solo, uma história Star Wars. Inclusive também tem outra coisa que a gente vai falar mais pra frente sobre o sabre de luz do Darth Maul, que também foi explicado nesse episódio aqui, pra quem prestou bastante atenção, como que vai ser o novo sabre do Maul, e eu vou falar isso mais pra frente. Mas ó, aproveitando que eu falei de sabre de luz, eu vou passar aqui um recadinho muito importante da Hicks Forge. Não pula essa parte do vídeo, porque se você tá querendo adquirir um sabre de luz num preço excelente, assiste isso aí. Mas parando aqui o vídeo para dar um recado importantíssimo, estamos no 4 de maio. Inclusive, parabéns, feliz 4 de maio aí a todos. E a Hicks Forge, que é parceira aqui do canal e a maior loja de sabre de luz do Brasil, tá com a maior promoção do ano. Pois é, o site inteiro tá com 15% de desconto. Usando o nosso cupom que é MANDO, você garante mais 5%.
5%, e pagando no Pix você garante mais 5%. Fez as contas aí? 25% de desconto no seu pedido. É 1/4 do seu pedido de desconto. E não adianta, essa é a maior promoção do ano, só ano que vem vai ter algo parecido. Então corre agora pro site da Xforge, tem sabres dos seus personagens favoritos, sabres de luz custom e também tem sabre de luz à pronta entrega. Você pode comprar o seu sabre e já receber, mas corre que os estoques são limitados, hein galera? Mas voltando pro vídeo, perfeito. Então agora recadinho dado, estávamos falando do Dryden Voss. É engraçado que o ator do Dryden Voss é o Paul Bettany, que é o Visão da Marvel, mas aqui ele não está sendo o dublador. A gente tem um novo ator fazendo a voz do personagem, mas a feição do Dryden Voss segue sendo do Paul Bettany. Já no outro núcleo, a gente tem todo mundo ali escondido do Império. Inclusive, um detalhe interessante é que a gente vê as sondas imperiais passando pelo planeta e falando em alto e bom tom. Qualquer um que acobertar um Jedi, ajudar, esconder algum Jedi, vai ser considerado um traidor do Império e vai ter a pena de morte. Uma coisa que a gente já tinha comentado em outros episódios. Uma pena bem severa para qualquer um que acobertasse o Jedi. E aqui acontece uma coisa muito curiosa e que é uma ligação com o Retorno de Jedi e também com o Império Contra-Ataca, principalmente do Luke com o Darth Vader, que é o Maul meio que usando a força para tentar sentir a presença da Devon e também meio que passando a sua intenção para ela, como se ela conseguisse ter uma pequena visão do que ele está querendo comunicar para ela. Bem parecido com aquele momento que o Luke escapa da cidade de Bespin, ele tem ali um pequeno diálogo tanto com a Leia, né, para salvar ele, e também o Darth Vader consegue sentir ele saindo na nave. Então foi curioso ver um pouco disso aqui também. Isso joga a favor desse novo relacionamento de mestre e aprendiz entre o Darth Maul e a Devon. Tem uma conexão bacana aí entre eles. Eles se encontram ali com o Lawson, porque o Maul precisa que o Lawson leve eles ali até conseguir sair da cidade. O Maul tá usando eles na caruda e eles sabem disso. Então é legal ver esse momento ali que o próprio Lawson chega pro tio Boots e fala: os caras vão passar a gente no momento que a gente der o que eles querem. Então é legal essa tensão de não saber em quem você vai confiar, o que vai acontecer, mas no final acaba dando tudo certo. Esses dois episódios têm cenas de ação sensacionais. Primeiro é essa do Darth Maul e do pessoal contra um esquadrão de Stormtroopers. E aqui o Darth Maul farmou aura pra caramba, porque ele acaba derrotando um AT-ST sozinho. E pra quem lembra de The Mandalorian na primeira temporada, a gente sabe que não é fácil bater de frente com esse veículo, né? Que cabe uma ou duas pessoas ali, um pra pilotar, outro pra artilharia. E pra quem jogou também Star Wars Jedi Survivor ou Fallen Order sabe que é chatinho de lutar contra eles. Então pessoas que não são sensitivas à força precisavam de um batalhão para conseguir derrubar um desses. E o Maul, que é muito poderoso, foi lá e fez isso sozinho, mas o jeito que ele fez foi muito da hora, porque ele foi desviando dos tiros. Você até vê essa hora que a Devon, ela tá preocupada com o Maul, ela tá tipo, pô, e aí, sabe? Ela tem já o mínimo de apreço por ele. Mais tarde também, quando os amigos do Darth Maul morrem, ela fala: sinto muito pela sua perda aí, pelos seus amigos e tal. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui, morreu todo mundo da galera do Maul. Morreu o Icarus, que é aquele Zabrak que já tinha perdido o irmão, e cara, foi muito legal a participação dele nesse episódio. Ele caiu atirando, literalmente, ele foi ali meio que metralhado por vários Stormtroopers, e mesmo assim ele conseguiu ir lá, levou 3 junto com ele, fez a mesma coisa que o irmão dele fez lá no começo da temporada, que foi pegar um deles pelo pescoço e usar como escudo, assim como K-2SO em Andor. Então teve essa pequena homenagem dele, tipo, fazendo o mesmo movimento do irmão e morrer como um verdadeiro guerreiro, assim. Ele morreu atirando, levou 3 com ele, muito massa. Tivemos a morte do Spybot, que vocês sabem aí, gostava muito dele, o droid muito engraçado. Inclusive, uma curiosidade que eu esqueci de falar na nossa outra análise é que o ator que tá dublando esse personagem é o David W. Collins,
que, pra quem não se lembra, dublou o Proxy em The Force Unleashed, aquele jogo onde a gente conheceu o Starkiller, e ele tinha um droid que sempre estava tentando matar ele, e o nome desse droid era Proxy. Eles eram amigos, mas o droid estava sempre tentando matar ele, como uma forma dele ficar esperto e ir treinando e tal. Baita personagem legal. E aí, ele que estava dublando aqui o Spybot, e ele tem essa relação também com o Maul. Ele é tipo um pet que odeia todo mundo, sabe? Aquele cachorro que odeia todo mundo, mas que é um amor com o seu dono. E eu gostei muito de ver, né, esses dois atores que inclusive estavam em uma convenção que a gente foi, que é a Rebels Camp Con, e eles fizeram um painel de The Force Unleashed e eles estavam falando dessa relação que eles têm na vida real e dos personagens. Então foi legal que agora eles têm a dupla Proxy e Starkiller e Maul e Spybot. Infelizmente o Spybot foi cortado no meio e ele fala ali, mestre, ele cai no ácido. Putz, não vamos ter mais o Spybot aí falando suas besteirinhas, dando suas tiradas, foi muito triste. E também tivemos o fim de uma grande teoria, que inclusive eu também era um dos adeptos com um chapéuzinho de alumínio na cabeça, que era sobre a Rookcast. Existe a teoria de que a Rookcast, essa líder aí dos Mandalorianos remanescentes que seguiam o Maul, até mesmo no cerco de Mandalore, ela seria a armeira. E aqui ela teve uma morte super, sabe, poderia ter sido uma mortezinha mais memorável. Eles estão ali na floresta, o Darth Vader tá nas sombras, ele só puxa ela e quebra o pescocinho dela. Então, confirmado, Rookcast não é a armeira. Bom, beleza, acho que essa era uma teoria meio só fanservice mesmo. Teve mais gente que morreu nesse episódio, mas eu vou deixar pro final, porque aí a gente fala junto com as lutas. Mas enfim, voltando aqui pro episódio, a gente teve também a perseguição do Marrok e do 11º irmão a toda essa galera. Eles estão indo nos lugares e sempre um passo atrás deles. Mas é interessante a gente confabular aqui que o Marrok, mais do que o primeiro irmão, ele que parece que tá conseguindo seguir melhor a trilha deles. E tudo me pareceu algo nos moldes da psicometria. A psicometria, ela era uma habilidade da força, onde o usuário ele conseguia sentir ecos da força ao tocar em objetos ou locais. Ele conseguia meio que ver o que aconteceu com aquele objeto, sentir algo que aconteceu naquele lugar. É uma habilidade que no começo era dita como bem rara, apenas o Cal Kestis tinha no jogo Jedi Fallen Order, mas agora a gente descobriu que a Ahsoka tem essa habilidade, que a Rey tem essa habilidade, então não é algo que você precisa nascer, é algo que você pode ir treinando também, mas é muito útil para o Inquisidor, porque o Inquisidor ele tá sempre atrás do Jedi, atrás de sensitivos à força, então é uma habilidade que, ajuda muito você conseguir seguir na sua caçada. E no momento que toda essa galera do Maul tá tentando atravessar o rio de ácido, foi muito legal porque o Dak sente que tá vindo ali alguém e a câmera, ela mostra o túnel. Então você fica ali meio que na expectativa de tipo, beleza, vai aparecer o Marrok e o primeiro irmão andando devagarinho, farmando aura ali. Mas não, eles saem correndo com aquela corridinha do Naruto ali. Eles chegam rapidão, tomei até um susto. E aí a gente dá início à segunda cena de ação, mas o primeiro duelo. É impressionante como essa cena ficou bonita. Os sabres de luz iluminando tudo ficou sensacional, porque a gente tem ali o vermelho do Darth Maul e dos Inquisidores com o azul da Devon e do Dak. E é aquilo que eu falei, a coreografia tá legal e o mais importante, eles estão dando uma ousada maior no posicionamento das câmeras. Claro, não são câmeras de verdade, né? São câmeras digitais que eles colocam na série pra ter os enquadramentos e tal. O jeito que os personagens se movem, as poses, elas não são tão pautadas no realismo, sabe? O Maul, ele dá umas esticadas assim que até deforma o corpo dele, mas é algo mais puxado pro anime. E eu tô curtindo demais esse estilo um pouquinho mais livre para algo assim. Geralmente isso fica mais pra Visions, né? Que é a parte de anime de Star Wars. Enfim. E aí eles acabam saindo desse primeiro embate e o Marrok fala, eles estão indo em direção a ele. E aí, só nessa frase já tinha a confirmação de que o Darth Vader ia estar. A gente já sabia, a gente falou isso a temporada inteira, quem assistiu as análises aí tá ligado. E o 9º episódio termina com a revelação de que era mesmo Darth Vader. E aí dá início ao 2º episódio, que é um grande filme de terror do gênero slasher, que é aquele tipo de filme onde você tem um monstro ou um assassino
que fica o filme inteiro perseguindo alguém. Então, um Jason da vida, um Fred Krueger, um Ghostface. Eu acho que o Darth Vader aqui, ele tá mais pra Jason, porque ele é grande, ele é forte, ele não fala, ele tá ali andando, aparece pontualmente, apareceu aqui no meio da floresta. Então, eu acho que o Darth Vader nesse episódio, ele desenvolveu bem esse papel, parecido até com a primeira aparição dele no episódio da série do Obi-Wan também, que ele vai aparecendo ali, faz as coisinhas na vila e depois acaba lutando contra o Obi-Wan. Mas assim, eu confesso pra vocês que eu fico um pouco dividido sobre essa participação do Vader. Eu gostei, eu acho que funciona pra esse contexto, mas eu fico pensando se poderia ter tido um algo a mais. Mas eu pensei, se tivesse esse algo a mais, talvez teria furado o cânone, talvez ia dar uma bagunçada na linha do tempo. Eu vou explicar pra vocês. Vamos lá, parte positiva. Darth Vader, o visual dele tá sensacional, tá igualzinho Clone Wars, que ele aparece no último episódio da 7ª temporada, tá igualzinho ao que a gente viu em Histórias do Império também, que ele aparece rapidamente. O estilo de luta dele tá perfeito, ele tá imponente, ele tá poderoso, ele tá ameaçador, golpes violentos, movimentos blocados de defesa, pouca movimentação dele. É até legal da gente fazer uma análise um pouco mais do estilo de combate, que a gente tem o Darth Maul, que é um cara super habilidoso, ágil pra caramba, com sabre duplo. A gente tem a Devon, que é ainda iniciante, que ainda não está tão poderosa. O próprio Darth Maul ressalta isso nesse episódio, ela não seria páreo pro Vader. E a gente tem o Dak, que é um mestre Jedi muito experiente, que não dá pra ser subestimado. Então ter esses três indo em direção do Vader, o Vader foi muito esperto. Porque vamos lá, o Darth Vader, ele não é mais o escolhido, ele não é mais o Anakin. Ele perdeu 2 pernas e um braço. O próprio George Lucas falou que nessa brincadeira ele perdeu muito dos seus midi-chlorians. E aí ele tá ainda nesse processo de ir treinando no lado sombrio e deixando sua raiva deixar ele mais poderoso. E ele vê esses 3 vindo na sua direção e ele fala, beleza, eu não tenho mais aquela agilidade, eu não posso ficar me defendendo dos 3 tão facilmente. Primeira coisa que ele faz, ele já dá uma sabrada na perna do Maul, que deixa ele nerfado pro resto da batalha. Então o Maul, que é o cara das piruetas, cara muito rápido e habilidoso, agora ele já tá em choque. Falou, caramba, ferrou minha perna de novo. E isso dá uma nivelada, né? O Vader, ali 100% entre aspas, consegue bater nos 3 e o Maul com asterisco, entendeu? Então eu achei isso muito inteligente. Outra coisa positiva, toda a coreografia desses duelos, tanto do Vader com eles, quanto depois os 2 Inquisidores com a Devon e tal, muito bem feito novamente. Visualmente, eu nunca vi tanto detalhe em uma animação de Star Wars 3D. Muita textura, muita fumaça, tá muito bonito. Você sente o medo de todo mundo ali enfrentar o Vader. Mas aí me leva a o que eu fiquei estranhando. Eu não sei se vocês repararam, mas o Darth Vader aqui, ele não fala uma palavra. Ele entra mudo e sai calado. E aí eu fiquei pensando em relação ao personagem do Vader. Pô, essa participação dele em Maul Lorde das Sombras não acrescentou muita coisa pra ele, pro personagem. Ao olhar do Vader, ele tá ali simplesmente pra matar o Dak, que é um remanescente Jedi. E vamos lembrar, nessa época, o Darth Vader estava em seus primeiros anos como Darth Vader e o Imperador colocou ele na missão de treinar todos os Inquisidores e também ajudar eles a eliminar os Jedi. Então, em relação ao Dak, era só mais uma terça-feira pro Vader. Ele tava ali só pra matar mais um sobrevivente e só aprendiz. Mas o que me pega é, será que ele não estranhou que tinha um usuário do lado sombrio ajudando um Jedi? Não é estranho você ver um cara de sabre vermelho ao lado de um cara de sabre azul? Será que isso não acenderia uma curiosidade? E vamos ser sinceros, se o Vader falasse com o Maul, tipo, quem é você? O que você tá fazendo? Rapidinho ali, ele podia soltar que era um ex-aprendiz do Darth Sidious. E aí, com certeza, o Vader ia chegar e falar, você é ex do meu atual? E eles iam ficar ali trocando figurinha. Eu acho que é estranho o Darth Vader não estranhar um cara do lado sombrio como o Maul ao lado de um Jedi. A não ser que o Palpatine tenha chegado e brifado ele, você vai lá, tem um Jedi com uma aprendiz e tem também um outro usuário aí do lado sombrio que você pode eliminar também. Se o Palpatine chegou e deu essa brifada nele, beleza, aí não tem o que ele questionar. Mas se foi simplesmente cola lá e resolve
essa situação, eu acho estranho ele não ficar com uma pulga atrás da orelha e não tentar falar nada. Mas beleza, até porque se ele falasse com o Maul e descobrisse que o Maul é um ex-aprendiz do Darth Sidious, isso ia bagunçar as coisas, porque com certeza o Darth Vader ia querer entender essa história, porque vale a pena lembrar que também, nesses primeiros anos do Darth Vader, foi um momento onde ele começou a entender realmente o que estava acontecendo, o que aconteceu com a Padme. Nas HQs do Vader, escrita pelo Charles Soule, mostram muito isso, dessas missões paralelas que o Vader ia fazendo, esse questionamento de tipo, tá, o que realmente aconteceu com a Padme? E ele indo criando essa dúvida sobre o próprio Palpatine, aprendendo que o Palpatine colocou ele numa armadura desatualizada, indo até o túmulo da Padme, encontrando a Sabé e tal. Então é esse momento do Darth Vader ele começar a questionar as coisas. Por isso que eu acho que se o Maul tivesse trocado uma ideia com ele, algo poderia sair daí, mas ia bagunçar as coisas. Então eu entendo por que o Darth Vader não falou nada, mas fica um pouco estranho. Não sei se vocês concordam. Comenta aí. Outra coisa aí sobre o Darth Vader que remonta o que eu falei dele ser uma força da natureza, né? Um monstro que precisa ser parado, é que eles não conseguem ganhar dele no sabre de luz, no duelo, nem mesmo os três. Então eles têm que ficar recorrendo a isso, de tipo, lutar um pouquinho com ele, aí joga uma parede em cima dele e tal, vai pro próximo ponto. Lembra até muito os videogames, né? Quando você tem ali um chefão, e aí você tem que ir tirando um pouquinho da vida dele, aí tem alguma cutscene, alguma coisa, e vai. Então me lembrou muito videogame, principalmente, eu não sei quem é que jogou o Jedi Survivor, tem um momento ali que a Série Junda, né, que é a mestre do Cal Kestis, ela acaba ficando em Jedha e lutando contra o próprio Darth Vader. E é bastante assim, o Darth Vader fala poucas palavras e tal, mas ele é brutal, é difícil de ganhar dele, e obviamente você não mata ele, mas você vai meio que ganhando tempo e tentando fugir. É mais ou menos assim que dá pra você sobreviver ao encontro com o Darth Vader. Bora falar então da morte do Dak. Um pouco antes de acontecer isso, a gente vê ali o Maul com a perna ferrada, a Devon em pânico e o Dak. E eles estão ali meio que tentando fugir e chegar até a nave do Dryden Voss. E aqui é muito legal que a gente vê a Devon entre o Maul, que quer ser o mestre dela no lado sombrio, e o Dak, que é o mestre dela atualmente. E aí o Maul fala, gente, não tem como a gente ganhar desse cara sem ceder ao ódio, à raiva. Isso vai potencializar a nossa força para conseguir ganhar dele. E o Dak olha pra Devon e fala, não, a gente não pode ceder a essas emoções, é algo do lado sombrio. Na cara das adversidades e da violência, a gente tem que agir com paciência e com serenidade, não sei o que e tal. E aí o Maul fala uma coisa que ficou um pouco batendo aqui na minha cabeça, que é tipo, ele falou que o Darth Vader conhecia os caminhos Jedi, e que se a gente fosse pelo caminho do Dak, não ia dar certo. Aí eu fiquei tipo, pô, será que ele falou isso porque ele sentiu alguma coisa? Ele tem um palpite de quem pode ser o Darth Vader? Ele sacou quem é o Darth Vader? Ou será que ele tá assumindo que ele é um superior ou até mesmo a pessoa que treina os Inquisidores, o que não estaria errado? Porque os Inquisidores, vamos relembrar, eles, em sua grande maioria, eram Jedi que acabaram dobrando o joelho para o Império, jurando lealdade ao Império, para caçar outro Jedi. Eles se corromperam, mas muitos deles tinham esse background de Jedi. O próprio Grande Inquisidor era um mestre Jedi e tal. Porque se tiver mesmo o Maul sentido alguma coisa, ou entendido que o Darth Vader é o novo aprendiz do Darth Sidious ou algo do tipo, isso ficou meio em aberto. Quem sabe um ponto para ser explorado na próxima temporada, não sei. Mas enfim, mais pra frente eles estão, a Devon acaba ficando para lutar contra os dois Inquisidores, o que não tem muita atenção porque a gente já sabe que ela não vai poder matar nenhum dos Inquisidores e eles também não vão matar ela, obviamente. Então fica uma parte da luta que é mais protocolar. O Marrok acaba sendo jogado do precipício, como a gente já sabe, sem corpo, sem morte. Ele pode muito bem só ter feito ali o sabrezinho helicóptero e vai voltar pra segunda temporada. Não acho que é isso que matou ele e que a mãe Talzin reviveu ele porque ele caiu do penhasco. Não acho que é isso. Acho que ele tá vivinho da Silva. Vai aparecer mais na segunda temporada. E o 11º irmão leva uma sabrada no joelho e sai correndo, sai fugido. E a gente sabe que ele vai ter seu fim nas mãos da Ahsoka em Histórias do Jedi. Já o lado mais
interessante e trágico é o lado que tá o Maul ajudando o Dak, até um certo ponto, contra o Darth Vader. E aí, é muito legal, eu achei que isso foi bem interessante pro personagem do Maul, mostra até que ele é um cara mais covardão também, tira um pouco daquela aura de tipo, ele é totalmente poderoso, ele é, sabe, badass demais, e mostra que ele também pode ser um pouquinho covarde e filho da mãe. Ele tá ali com a perna ferrada, o Dak também já não tá mais aguentando mais, e o Maul, ele entrega o Dak de bandeja pro Darth Vader. Ele dá até um empurrãozinho da força, meio que falando, ó, toma aí o velho, e vai lá pra encontrar a Devon. Por quê? Porque ele quer que a Devon veja justamente o mestre dela sendo morto pelo Darth Vader. E nesse momento o Dak fica lutando sozinho com o Darth Vader, e vocês podem reparar, o Dak, ele tá usando a mesma forma de combate do Obi-Wan, que a gente vê no episódio 3, aquela pose que ele tá antes de lutar com o Grievous. Quem sabe usar essa mesma forma de combate, o sabre de luz azul, ser um mestre de uma aprendiz, quem sabe isso não tenha dado uma ligada no cérebro do Darth Vader e tipo, lembrado do Obi-Wan, falando, pô, essa figura aqui, esse Jedi aí me lembra aquele filho da mãe do Obi-Wan, eu vou descascar esse cara, e vai ali e tal, e no momento até que a gente pode referenciar com o retorno do Jedi, o Vader começa a bater com uma mão só repetidamente ali no sabre do Dak, que lembra bastante o próprio Luke quando ele consegue vencer o Darth Vader. Então tem essas pequenas rimas visuais com outros duelos da saga. E também a gente pode traçar um paralelo ali com o episódio 1, né? A gente viu agora quase que a Devon no mesmo lugar do Obi-Wan. A Devon impossibilitada de chegar até seu mestre, assim como o Obi-Wan estava atrás do laser ali, né, em Naboo. E agora a gente vê o Darth Vader matando o Dak bem na frente dos olhos da Devon. Assim como a gente já viu o próprio Darth Maul matando o Qui-Gon na frente dos olhos do Obi-Wan. Só que diferente da Devon, o Obi-Wan ele dá pra ver naquele momento que ele se entregou um pouco pra raiva, né? Ele vai e ele luta contra o Darth Maul com raiva. Ele tá ali possesso. Tanto que a gente já fez vídeo aqui no canal. A cena que ele sai e vai encontrar o Maul logo depois da morte do Qui-Gon teve que ser desacelerada, porque os dois atores estavam indo tão rápido que o George Lucas falou, opa, ninguém vai entender o que tá rolando. Então nesse momento você vê o semblante do Obi-Wan, ele ainda era um Padawan, e ele tá possesso, ele tá entregue à raiva. E isso não dá certo pra ele. Ele sendo um Padawan inexperiente, ele sem agora a figura do seu mestre, ele se deixou levar pela sua raiva. E ele acaba perdendo pro Maul. Ele cai no precipício e perde seu sabre de luz. E aí nesse momento, ele faz o quê? Ele pensa, ele fica calmo, e aí ele usa do seu intelecto, ele usa da sua safadeza, uma coisa que o Qui-Gon era um dos caras mais safos da galáxia. E aí, nesse momento que ele tá ali praticamente entregue, ele consegue dar aquele salto, pega o sabre de luz e vence o Darth Maul. E aqui a gente vê que a Devon, ela agora tá totalmente entregue ao lado sombrio, ela quer vingança, ela quer matar não só o Palpatine, mas o Darth Vader também. Meus amigos, estamos encaminhados para ter a nossa Darth Talon canônica finalmente, e devo admitir que isso está sendo muito bem feito. Claro, é uma coisa que a gente já vinha especulando desde o momento que a gente viu uma Twi'lek na série do Darth Maul. Pra quem não lembra, só recapitulando rapidinho, a Darth Talon, ela é uma Sith que seria a aprendiz sombria do Darth Maul na trilogia sequel do George Lucas. E isso é uma coisa que o Dave Filoni tá resgatando aqui pra série. E isso fica muito escancarado aqui, e aí eu vou puxar o gancho do sabre de luz lá atrás, que é o seguinte. Quando a gente assiste Solo, uma história Star Wars, a gente vê o Darth Maul com um outro sabre de luz. É um sabre duplo, mas ele tem uma guarda ali que lembra bastante um sabre de um inquisidor, é quase um meio círculo. E aí você fica pensando, tá, mas o que aconteceu com o sabre de luz antigo, que é esse que a gente vê na série? Tá aí a resposta. Ele vai pegar esse sabre de luz, que tem metade que a gente conhece lá de Ameaça Fantasma e outra metade que ele pegou em Clone Wars, e ele vai dividir esse sabre de luz e dá metade para Devon. O sabre da Devon, como uma nova Sith, será metade de um sabre de luz do Darth Maul. E lembra que eu já falei do foreshadowing lá no terceiro episódio? Foreshadowing são pequenas dicas visuais sobre coisas que vão vir no futuro. Pois é, naquele momento em que o Darth Maul chama ela para tomar um chazinho e deixa metade do sabre à vista, é ele falando, e aí, você quer ser minha aprendiz? Você quer ser minha metade da laranja? Deixa lá, ela pega, ele vai provocando,
provocando ela, até ela dar um indício de lado sombrio, de um poder mais forte, impulsionado pela raiva. E aí agora a gente tem a finalização desse arco. Que é um arco que, beleza, a gente já viu muitas vezes, tá? Beleza, alguém caindo pro lado sombrio, o lado sombrio é sedutor e tal, mas eu acho que tudo isso foi muito bem feito aí com a Devon. Ela também não é uma personagem que, tipo, pô, overpowered pra caramba e tal. Claro, ela tem potencial, mas o próprio Maul fala, você não é ainda poderosa. Você pode, eu vou desbloquear. Ele faz uma coisa meio coach, assim, sabe? Eu vou desbloquear o seu potencial. Então é legal, deixa bastante margem pra uma segunda temporada de agora ver a Devon nesse treinamento do lado sombrio. Uma coisa que é o que todo mundo queria ter visto em The Acolyte, né? Ver a série do ponto de vista do lado sombrio. Então imagina agora na segunda temporada a gente vendo o Maul treinando a Devon até ela se tornar a Darth Talon. Então isso dá um potencial bem bacana aí pra segunda temporada. E claro, tivemos também outra morte muito importante, uma morte triste, que, cara, é uma morte batida? É, mas ela foi muito bem feita e pra mim super funcionou, que foi a morte do Lawson. Eles estão ali todos entrando na nave do Dryden Voss, ele fica pra trás, vai metralhar todo mundo e acaba sumindo na névoa, um negócio poético, bem bonito. Claro, sem corpo, sem morte, a gente não viu ele sendo metralhado e morrendo, mas eu acho que foi um final legal pro personagem, sabe? Ele sempre foi um pai ausente e ele vai se tornar ainda mais ausente, mas que prova maior de amor que alguém pode fazer do que se sacrificar por aqueles que amamos, né? Então, eu acho que funcionou. Fico triste aí porque o Wagner Moura trabalhou bem aí nessa temporada. O personagem foi crescendo também, tava meio clichê, mas foi muito bem conduzido. A cena da morte dele foi um sacrifício legal, foi bonito. Infelizmente, não teremos aí o Lawson nas próximas temporadas, vai ter só o Two Boots cuidando do Riley. O Riley também pode ser interessante uma dinâmica dele, não indo pro lado sombrio, né, porque ele não é sensitivo à força, mas ele se rebelando, ele ficando com esse sentimento de vingança. Afinal, o Império tirou o pai dele, que era a pessoa que ele mais amava. Então vai ser interessante esse processo de luto, tanto do Riley quanto da Devon também. Eu acho que eles vão ter muita figurinha pra trocar e isso vai ser algo interessante pra uma segunda temporada. Então vamos lá, qual é o veredito pra essa série? O que eu achei dessa primeira temporada? Eu tava com um pouquinho de pé atrás no começo, porque aquele negócio, será que precisava de uma série do Darth Maul? A resposta é não precisava. O Darth Maul já tem tanta coisa. É um personagem que, sabe, foi muito bem desenvolvido, trazido de volta à vida, né? Ele tinha sido descartado de forma injusta e acabou depois voltando e tendo uma das melhores jornadas aí de qualquer personagem, tá, gente? Não só de herói e de vilão também. Assim, precisava? Não precisava. Mas aí, beleza, estamos com a série aqui. Ela mostrou o que veio? Eu acho que sim, principalmente por causa dos 2 últimos episódios, onde a gente teve toda aquela questão de realmente um desenvolvimento de personagem do Maul. Não acho que foi algo que explicou demais, eu acho que foi na medida certa. Também não foi algo que humanizou ele demais, ele não é agora um cara do bem, tá longe disso. Ele desceu 2 barrinhas do nível de vilão para o nível de anti-herói, mas ele também não é tão anti-herói assim, porque ele não tem tantas coisas boas, né, ao seu favor. Ele ainda é um cara do mal, a gente viu isso aqui, pô, ele foi responsável pela morte do Dak, então não dá pra gente chegar e falar, não, o Maul é do bem, ele é bonzinho. E vale lembrar que a gente vai ter agora na segunda temporada toda essa ligação pra levar o Maul até o momento que a gente vê em solo uma história Star Wars. Então ainda tem muito chão pela frente, a gente vai ver como que ele vai dar esse golpe na Aurora Escarlate, como que ele vai ascender ao poder e, claro, o que ele vai fazer agora pra chegar, pra tentar incomodar o Palpatine e o Darth Vader, e o treinamento da Devon também. Então eu tô bem ansioso aí pra segunda temporada. Acho que a série foi muito bem feita, é praticamente um termômetro aí do que a gente pode esperar pro futuro de Star Wars, principalmente nas animações, e eu diria que até nos filmes, porque assim, foi a primeira série na era pós Kathleen Kennedy. Agora, vale lembrar, os presidentes da Lucasfilm são o Dave Filoni e a Lynn Brennan. Se você for assistir os créditos da série, nem aparece mais o nome da Kathleen Kennedy como produtora, pelo menos dessa série. Então, esse é um produto de Star Wars que a gente pode atrelar mais ao Filoni e a Lynn Brennan. É uma série que traz um personagem que todo mundo gosta, então tem um apelo com os fãs, tem um apelo comercial também, mas expande bastante
bastante o lore. Tem as filonices? Tem, óbvio que tem. Trouxe um pouquinho de Darth Vader também, então é um sinal de que Star Wars tá pensando um pouco mais, tipo, cara, vamos tentar agradar um pouco mais aos fãs, tentar balancear o que é uma estratégia mais corporativa com uma estratégia de narrativa para os fãs. Então acho que é um saldo muito positivo para essa primeira temporada e fico na torcida para que as animações sigam com esse padrão. Eu sei que muita gente não gosta da era Disney, mas no quesito animação é muito difícil dos caras errarem. Eu não lembro de nenhuma animação que a gente assistiu que foi muito ruim. A pior animação que teve de toda a era Disney foi Resistance, que é uma coisa mais infantil, e também Histórias do Império. A Histórias do Império tem um dedinho do Filoni ali também, foi bem mais ou menos, eu não gostei, mas no geral as animações de Star Wars não costumam desapontar. Vamos ficar de olho se isso vai seguir aí pro cinema também, o que a gente pode esperar dos novos projetos, e claro, convido vocês a se inscreverem no canal, porque agora vai entrar a nossa cobertura completa de O Mandaloriano e Grogu. Tô aqui no Rio para assistir 25 minutos do filme e provavelmente amanhã ou ainda essa semana eu devo trazer novidades para vocês. Lembrando também que todos os vídeos da nossa ida aos Estados Unidos, para Disney, para o Rancho Obi-Wan, para São Francisco, vão sair agora, esse mês, vão sair todos os vídeos e eu peço de coração para vocês que assistam, que deixem um like, que comentem se gostaram, se não gostaram, porque é um jeito da gente depois tentar alçar voos mais altos e quem sabe realizar o nosso sonho de fazer uma cobertura da Star Wars Celebration ano que vem em Los Angeles. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado da nossa humilde cobertura de Maul, Lorde das Sombras. Peço perdão por um vídeo menos editado, sem inserts, mas tenham paciência porque é uma ocasião especial. Muito obrigado, Adriano Ticiano, Igor S., Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drônimo de Brasil, Houston Neno Gomes, Christian Pereira e Guilherme Janotti por serem membros apoiadores. Vejo vocês daqui a pouco e this is the way.